Eu dei tudo ao meu filho, Lucas. Durante 30 anos, dediquei minha vida a criá-lo. Trabalhei incansavelmente. Cuidei dele durante sua doença, paguei sua educação. Até abri mão do meu casamento, da minha própria vida, só para que ele pudesse ter uma vida melhor. Mas no dia em que contei que tinha perdido meu emprego, a primeira reação dele foi me expulsar, tratando-me como um fardo inútil, um parasita. Foi nesse momento que parei de engolir meu orgulho. Recusei-me a continuar sendo a mãe pisoteada. Ia me defender por mim mesma. Lucas achava que eu não tinha nada. O que ele não sabia era que minha falecida chefe, que me respeitava muito pelos anos que dediquei a ela, havia me deixado uma fortuna. E dessa vez, eu garantiria que ele percebesse que o preço de me trair era muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Acabei de chegar em casa quando contei ao meu filho Lucas que não trabalharia mais para Catarina. Nem tinha explicado o motivo quando o rosto dele escureceu e ele me interrompeu no meio da frase. Sua voz se elevou bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Por que você largou o emprego de repente? Eram 3.000 por mês. O que você vai fazer agora? Ficar sem fazer nada? A pequena alegria que senti ao voltar para casa evaporou instantaneamente. Ele realmente achava que eu tinha largado aquele emprego só para relaxar. Voltei porque queria tornar a vida deles mais fácil. As palavras dele foram como um tapa na cara, mas eu não revidei. Sabia que ele estava sob muita pressão nos últimos anos. A esposa dele, Mariana, vinha de uma família que nunca teve nossa família em alta conta. A mãe dela, Sônia, é professora universitária e o pai trabalha no governo municipal. Eles sempre desprezaram as origens de Lucas. Para eles, a filha se casou com alguém inferior. Mariana, seguindo o exemplo, o criticava constantemente, mencionando seu salário, sua educação, qualquer coisa que pudesse minar sua confiança. Mesmo assim, pensei que, quando soubessem da herança que Catarina me deixou, 8 milhões de reais, finalmente veriam Lucas com outros olhos. Talvez até o tratassem com respeito pela primeira vez. Mas não mencionei o dinheiro, ainda não. Em vez disso, falei da outra razão pela qual voltei para casa. Você não disse que Mariana estava planejando engravidar em breve? Pensei em voltar para ajudar. Apoiar durante a gravidez, talvez ajudar na recuperação pós-parto, até cuidar do bebê. A expressão de Mariana ficou fria na hora. Juraria que ela até deu uma risadinha de desdém. A recuperação pós-parto exige cuidados profissionais, disse ela com um tom seco. Você trabalhava como empregada doméstica. O que sabe disso? A mãe dela, Sônia, me olhou com desprezo e entrou na conversa sem perder o ritmo. Cuidar de um recém-nascido não é só trocar fraldas e dar mamadeira. É uma ciência. Exige treinamento de verdade. Não é algo que amadores possam lhe dar. As duas combinaram sua condescendência com tanta fluidez que era evidente que já tinham ensaiado essa rotina. E assim, sem mais, me consideraram uma cuidadora incapaz. Soltei uma risada silenciosa e amarga. Nada havia mudado. Elas ainda me viam como inferior. Mesmo assim, para manter a calma, forcei um sorriso e disse: bem, se está tudo resolvido, não vou me intrometer. Deixo o cuidado do bebê com vocês. Sônia revirou os olhos, como se fosse a única coisa sensata que eu tinha dito a noite toda. Tudo bem, respondeu, mas você vai cobrir os custos da babá e da enfermeira. Eu cuido da contratação e da coordenação. Aquela frase me deixou sem palavras, e um nó se formou no meu peito. Meu filho Lucas interveio imediatamente, continuando a conversa de onde Sônia parou, sem hesitar. Exatamente, mãe. Você nunca deveria ter largado aquele emprego. Nossos gastos estão prestes a dobrar. Você precisa continuar trabalhando. Foi então que entendi, claro como água. Eles nunca quiseram que eu voltasse para casa para descansar. Só precisavam de um salário fixo para a casa. Para eles, eu não era mais que uma empregada, um caixa eletrônico ambulante. Meu rosto endureceu. Tenho 58 anos. Acho que está na hora de descansar e me aposentar. Aposentar? Mariana soltou uma risada amarga. Você nem tem aposentadoria. De que aposentadoria está falando? Suas palavras quase me tiraram o fôlego. Eu quis contribuir para um plano de aposentadoria anos atrás. Foram eles que me disseram para economizar o dinheiro e, em vez disso, ajudar a pagar a hipoteca antes do prazo. Agora, jogavam isso na minha cara. Mariana jogou o cabelo no rosto e retrucou. Isso porque sua renda era patética. Quem mandou comprar uma casa que você não podia pagar sem um empréstimo? Deveria ter planejado melhor.
Lucas, tentando acalmar Mariana, levantou a voz para mim. Chega, mãe. Mariana está tentando engravidar, você só está estressando ela. Agora é quando mais precisamos de dinheiro, e você deveria ajudar. Você está em plena forma. Não há motivo para não continuar trabalhando por mais 20 anos. Deixe essa história de aposentadoria para quando tiver 80. Fiquei paralisada, dominada por uma onda de tristeza que não conseguia expressar com palavras. Depois de tudo que dei, cada sacrifício, cada hora trabalhada, cada real ganho, eu ainda era apenas um caixa eletrônico aos olhos deles. Foi então que realmente vi como as coisas eram. Todo aquele discurso de respeito e gratidão eram apenas mentiras açucaradas para me manter trabalhando. Quando Lucas ainda estava na universidade, ele começou a namorar Mariana. Para ajudá-los a viver mais confortavelmente e apaziguar a família preconceituosa de Mariana, abri mão de tudo e me mudei para outra cidade para trabalhar como empregada doméstica interna, só para economizar o suficiente para comprar uma casa para eles. Eles não pagaram um centavo, embora o título da casa estivesse apenas no nome deles. Naquela época, com lágrimas nos olhos, eles me disseram: um dia, quando estivermos bem, cuidaremos de você. Você finalmente terá a vida que merece. Mas agora sei o que queriam dizer com a vida que mereço. Uma vida de trabalho sem fim, até meu corpo desistir aos 80 anos. Contive as lágrimas, firmei a voz e disse com determinação: eu disse que me aposento. É definitivo. Ninguém pode tomar essa decisão por mim. Sônia deve ter percebido que Leo falava sério e ficou preocupada que Leo parasse de sustentá-los. Seu tom suavizou instantaneamente. Olha, não é que não entendamos, mas você precisa ser realista. Não há quarto vago na casa para você. Não pode esperar ficar aqui para sempre, pode? Ela hesitou, e algo em sua expressão me deu um frio na espinha. Conheço uma família rica que está procurando uma empregada interna. Bom salário, com moradia e comida incluídas. Você já fez esse tipo de trabalho antes. A transição seria fácil. Mariana interveio com um sorriso debochado. É uma ideia perfeita, na verdade. Você poderia até nos ajudar a te aliviar o peso financeiro. O que ganhar poderia ir para as despesas da casa. Todo mundo sai ganhando, né? Sônia deu de ombros e acrescentou: de qualquer forma, você não precisa descansar. Voltar ao trabalho não vai te matar. Não diga não tão rápido, tente. Se der certo, talvez consiga ficar a longo prazo. Meu rosto ficou mais frio a cada segundo. Eu já disse que me aposentei. Não vou voltar a trabalhar na casa de ninguém nunca mais. O sorriso de Sônia desapareceu. Sua expressão se tornou afiada, calculista. Bem, se você realmente terminou de trabalhar para os outros, tudo bem. Ela fez uma pausa, a voz de repente leve, mas carregada de pressão. Há uma casa de repouso aqui perto, boas instalações, comida e moradia decentes. Você poderia se candidatar a uma vaga com trabalho, talvez ajudar na cozinha, serviços de limpeza, algo para se sustentar. Mariana revirou os olhos e zombou. Isso é mais razoável. Você não pode viver num hotel e esperar que paguemos a conta. Pelo menos numa casa de repouso você se viraria sozinha. Pare de esperar que a gente te carregue. A raiva queimava no meu peito, mas me forcei a manter a compostura. Virei-me para Lucas. Você realmente acha aceitável mandar sua própria mãe esfregar chão numa casa de repouso só para se alimentar? Ele desviou o olhar, mas tentou manter a compostura. Mãe, seja realista. Você sempre disse que queria ser independente. Não é essa a maneira mais digna de fazer isso? Você se sustenta sozinha e não devemos nada um ao outro. E então acrescentou pegando o celular. Tem uma vaga disponível agora. Já liguei antes para verificar. Você poderia se mudar hoje mesmo. Depois, bem na minha frente, começou a discar o número novamente. Mal podia acreditar no que estava vendo. O menino que criei com toda a minha vida estava agora tão ansioso para me empurrar para fora da porta, como se eu fosse um peso morto. Minhas mãos tremiam e as lágrimas escorriam pelo meu rosto sem parar. Lucas, eu dei tudo para te criar. Gastei todas as minhas economias para comprar uma casa para você. E agora, neste momento, você só me vê como um fardo que quer se livrar. Por um breve segundo, a culpa brilhou nos olhos dele, mas foi rapidamente engolida pela raiva. Ele chutou minha mala, fazendo-a cair no chão. Você acha que sofreu? Foi sua decisão. Se não tivesse se divorciado do meu pai, não teríamos acabado na miséria. Eu poderia ter crescido rico e você arruinou tudo. Deixe-me te dizer uma coisa, Margarida. Você me deve para o resto da sua vida. Fiquei lá, em silêncio atônito, encarando seus olhos injetados de sangue.
enquanto uma dor surda e implacável atravessava meu peito, como uma faca cega girando lentamente, cortando tudo o que me restava. Ele não tinha ideia. A única razão pela qual me divorciei do pai dele foi por ele. Se eu não tivesse saído daquele casamento, seu suposto pai rico nunca o teria reconhecido como filho. Na verdade, ele poderia ter sido abandonado num orfanato, tratado como um cachorro de rua que ninguém queria. Cada sacrifício que fiz, cada decisão, cada lágrima foi para que ele tivesse a chance de viver uma vida plena. Mas agora ele estava me atacando como um animal encurralado, me culpando por destruir o mesmo futuro que tanto me esforcei para proteger. Levei a mão ao peito, tentando acalmar a tempestade dentro de mim, mas a dor só aumentava. Todos aqueles anos de devoção, sacrifício e amor de repente pareceram a piada mais cruel que a vida poderia ter me pregado. Lucas não era meu filho biológico, ele foi adotado. A primeira vez que o vi, eu era voluntária num centro de assistência infantil na cidade. Ele tinha apenas 1 ano, frágil, como um gatinho, com os lábios azulados, seu pequeno corpo sem vida. O diretor me disse que Lucas nasceu com uma cardiopatia congênita grave. Seus pais biológicos o abandonaram num latão de lixo. Um transeunte ouviu seus fracos choros e o levou ao orfanato. Não sei exatamente o que me atraiu nele. Talvez tenha sido o jeito que seus olhos, cheios de medo e saudade, se fixaram nos meus. Ou talvez porque perdi minha mãe quando criança e ver um menino sofrer me era insuportável. Voltei para casa e conversei com meu então marido. Após muita reflexão, decidimos adotá-lo. A partir daquele momento, cruzamos o país atrás de hospitais e especialistas, fazendo tudo o possível para salvar a vida de Lucas. Mas 2 anos depois, meu marido mudou. Ele disse que estava cansado de criar o filho de outra pessoa. Queria um filho próprio. Ele me deu um ultimato. Ou mandava Lucas de volta ao orfanato, ou eu o deixava e criava o menino sozinha. Não hesitei. Escolhi Lucas. Naquela época, a condição dele ainda era instável. Eu temia que voltar ao orfanato significasse um atraso no tratamento ou, pior, o fim de sua vida. Então, trabalhei em dobro, às vezes em 3 empregos ao mesmo tempo. À noite, sentava à mesa da cozinha com os olhos ardendo, fazendo artesanato só para conseguir um dinheiro extra. E, de alguma forma, durante aqueles longos e desesperados anos, consegui mantê-lo vivo. Ele sobreviveu, se recuperou e finalmente ficou tão saudável quanto qualquer outro garoto. Chegou até a universidade. Nunca contei a verdade sobre seu passado. Não porque quisesse mentir, mas porque não queria ser um peso para ele. Ele já era uma criança sensível e insegura. Não queria que ele carregasse o fardo de saber que foi abandonado pelos pais biológicos e depois rejeitado pelo pai adotivo. Queria que ele acreditasse que o mundo ainda podia ser gentil, que o amor verdadeiro existia, mas nunca, nem nas minhas piores pesadilhas, imaginei que ele se tornaria isso: frio, egoísta e ingrato. Embora estivesse furiosa, também sentia um certo alívio. Graças a Deus, nunca mencionei o fundo fiduciário. Se eles soubessem que os 8 milhões de reais já haviam sido transferidos legalmente para mim, imagino como tudo teria sido ainda mais feio. Olhei para Lucas com uma expressão gélida e impassível. Se você é tão sem coração, que seja. A partir de agora, está acabado. Você e eu não temos mais nada a ver um com o outro. Abaixei-me, peguei minha mala e me virei para sair. Mas, de repente, Sônia agarrou meu braço. O que você está dizendo? Lucas é seu filho. Você deveria ser responsável pelo futuro dele. Não pode simplesmente fazer as malas e ir embora. Mariana ecoou a indignação da mãe. Que tipo de mãe faz isso? Você o criou e agora quer lavar as mãos. É uma irresponsabilidade incrível. Soltei uma risada fria. Você é professora universitária, uma mulher educada, e esse é o argumento? Legalmente, um pai só é obrigado a cuidar de um filho até os 18 anos. Eu apoiei Lucas até os 30. O que mais esperam? O rosto de Lucas se contorceu e sua voz subiu com fúria. Isso não é ser mãe, é pagar por suas más decisões. Tudo de miserável na minha vida é culpa sua. Você me deve para o resto da sua vida. Quase imediatamente ouvi gritos furiosos atrás de mim. Você está renegando seu próprio filho. Você nem é humana. Não se orgulhe tanto, Margarida. Quando estiver velha, doente e ninguém quiser cuidar de você, veremos até onde vai essa independência.
Ninguém vai contratar uma mulher da sua idade. Quando tocar o fundo do poço, não volte rastejando para nós. Parei, virei-me lentamente e os encarei com fria indiferença. Vocês deveriam se preocupar mais com vocês mesmos, disse calmamente. Não esqueçam que a casa onde vivem, que consideram um direito de nascença, eu comprei com cada centavo que juntei ao longo dos anos. Se eu decidir recuperá-la, não tenham tanta certeza de que ainda terão um lugar para morar. Mariana avançou pela porta, apontando para meu rosto, furiosa. Nem ouse tocar nesta casa. Está registrada no nome de Lucas e meu. É legalmente nossa. Você não tem nenhum direito. Quanto mais ela gritava, mais calma eu me sentia. Tudo bem, disse, com a voz firme. Então escutem bem. Não me importa se tiver que gastar o preço de 2 casas. Não vou deixar essa casa nas mãos de um bando de sanguessugas ingratas. Os olhos de Mariana se arregalaram, incrédulos. Então ela riu, com uma voz debochada. Você enlouqueceu? 2 casas? Aposto que não tem nem R$1.000 no seu nome. Essa casa é nossa propriedade conjugal. Você é só uma empregada fracassada que tenta ser mais do que é. Sai daqui. Gente como você merece apodrecer na rua. Com isso, ela bateu a porta na minha cara. Não respondi, não discuti, nem mesmo me abalei. Simplesmente caminhei até o elevador, peguei meu celular e comecei a procurar imóveis de luxo nos melhores bairros da cidade. Um sorriso amargo se formou nos meus lábios. Se eu não me mudasse para a melhor casa da cidade, estaria desperdiçando os R$8 milhões guardados confortavelmente no meu fundo fiduciário. Naquela noite, me hospedei no hotel 5 estrelas mais exclusivo do centro. Entrei em contato com o advogado particular de Catarina e pedi que ele iniciasse os trâmites legais para reclamar tudo o que me pertencia por direito. Nos dias seguintes, vivi naquele hotel enquanto mergulhava profundamente no mercado imobiliário de luxo da cidade, pesquisando propriedades, revisando anúncios e agendando visitas. Uma semana depois, marquei uma visita a um condomínio fechado de vilas muito procurado, o mais prestigiado da cidade. O que eu não esperava era que a corretora designada para me mostrar a propriedade fosse ninguém menos que a sobrinha de Sônia, Clara. A sala de exposição imobiliária de luxo estava lotada. Apesar do preço inicial dessas vilas ultrapassar R$1 milhão, a exclusividade do projeto atraía um fluxo constante de compradores em potencial. Acabei de entrar no grande saguão quando uma jovem de cabelos longos, com um sorriso fresco e entusiasta, se aproximou. Boa tarde, senhora. Gostaria que eu explicasse os detalhes do projeto? Sim, por favor. Poderia começar me mostrando as casas modelo? Seguia para a área de exibição, mas não demos mais que alguns passos quando uma voz aguda ecoou do outro lado da sala. Quem está cuidando da triagem de clientes hoje? Podemos deixar qualquer um entrar? Olhei para cima. Lá estava Clara, a sobrinha de Sônia, prima de Mariana. Só nos encontramos algumas vezes, mas ela deixou uma impressão marcante. Sua atitude típica de alpinista social, do tipo que exuda arrogância em cada palavra e movimento, sempre se vangloriando de lidar apenas com clientes de alto nível. Antes que eu pudesse reagir, ela já se aproximava a passos largos, os saltos estalando com confiança e os olhos cheios de desprezo. Margarida, o que você está fazendo aqui? Encarei-a com frieza e continuei caminhando. Vim ver uma propriedade, algum problema? Imediatamente, ela se colocou na minha frente, bloqueando meu caminho com uma careta de desprezo. Uma empregada doméstica? Acha que pode pagar por este lugar? Não me diga que está aqui só pelo café grátis. Já vi muitos como você, fingindo ser compradores só para conseguir comida de graça. As pessoas ao redor começaram a nos observar, sussurrando. Suas expressões misturavam julgamento e curiosidade. Alguns até assentiram levemente, como se dissessem: ela não está errada. A jovem assistente ao meu lado falou suavemente, tentando apaziguar a situação. Clara, não estou ocupada agora. Posso mostrar o lugar para a senhora. Mas Clara afastou sem hesitar, os olhos cheios de desdém. E quem você pensa que é para me dizer como fazer meu trabalho? A moça recuou, intimidada. Então, Clara se virou e fez sinal para 2 seguranças. Vocês 2, tirem essa visitante daqui. A sala de exposição ficou em silêncio. Todos os olhares estavam sobre nós. Levantei a mão calmamente, parando os seguranças antes que se aproximassem. Vim ver uma propriedade. Com que base estão me expulsando?
Onde está o gerente? Quero falar com alguém responsável. Virei-me para a multidão. Vocês também estão aqui para ver propriedades. Me digam se fiz algo de errado. Os seguranças hesitaram. Eu não ia ceder, e era evidente que eles não queriam problemas. Clara cruzou os braços, rindo debochadamente. Vá em frente, faça um show. Vamos ver até onde essa atuação te leva. Nesse momento, um jovem com uma camisa branca impecável se aproximou rapidamente, com um sorriso refinado e profissional. Boa tarde, senhora. Sou Alex, o gerente de vendas deste projeto. Há algum problema em que eu possa ajudar? Antes que eu pudesse falar, Clara interveio. Alex, ela está aqui só pelas coisas grátis. Estava prestes a pedir que a segurança a retirasse. Alex franziu o senho levemente, mas manteve o tom educado. Senhora, importaria-se de nos mostrar algum comprovante financeiro? Como sabe, esta exibição é apenas para convidados e exigimos um comprovante de capacidade de compra. Sem hesitar, tirei uma pasta. Já verificaram meus documentos na entrada. Clara arrancou a pasta da minha mão e a abriu com dramaticidade. 5 milhões de reais? Sério? Gritou tão alto que toda a sala ouviu. Ela é empregada doméstica. É impossível que tenha tanto dinheiro. Conheço o histórico dela melhor que qualquer um aqui, acrescentou com arrogância. Isso tem que ser falso. Não podemos deixar alguém como ela nos enganar. Alex ficou lá, franzindo o senho, claramente dividido. Não me dei ao trabalho de discutir. Em vez disso, peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e o levantei para que vissem. A jovem assistente se inclinou, contando em voz baixa. 10, 100 mil, meu Deus, mais de 8 milhões. Suspiros de espanto ecoaram pela multidão. Os olhos das pessoas se arregalaram. Já não julgavam. Agora estavam atônitos, curiosos, até um pouco admirados. Alguém perto de mim sussurrou. Nossa, ela tem muito dinheiro. O rosto de Clara empalideceu, passando rapidamente do vermelho ao verde pálido e ao branco fantasmagórico. Parecia que queria sumir no chão, mas ainda assim não desistiu. Insistiu, com a voz aguda e teimosa. Alex, esse aplicativo de banco no celular dela tem que ser falso. É impossível que ela tenha tanto dinheiro. A expressão de Alex escureceu, e ele franziu o senho. Clara, chega! Depois virou-se para mim com um tom sereno e respeitoso. Senhora, peço sinceras desculpas. Isso foi claramente um erro nosso, e lidaremos com isso adequadamente. Vou designar nosso gerente de clientes mais experiente para atendê-la imediatamente. Acenei levemente com a mão, oferecendo um sorriso tranquilo, e me virei para a jovem que me recebeu antes. Não precisa, ela está ótima, é muito profissional. Quero que ela me mostre a propriedade. Alex pareceu um pouco inquieto. Na verdade, ela acabou de começar. Tecnicamente, ainda está em treinamento. Só me preocupo que ela não tenha experiência suficiente. Gosto dela, disse com firmeza, sem deixar margem para discussão. Hoje compro a casa e quero fazer isso através dela. Alex assentiu imediatamente, nervoso, mas ansioso. Claro, claro. Mônica, certifique-se de atender nossa distinta convidada com cuidado. Clara ficou de lado, o rosto rígido, os lábios crispados de frustração contida. Ela me viu me afastar furiosa e murmurou baixinho. Só uma empregada glorificada fingindo ser alguém. Ignorei-a completamente e apontei para uma maquete no centro da sala de exposição. Quero ver essa, disse a Mônica. Assim que vi aquela vila, soube. Tetos altos na sala, um jardim espaçoso nos fundos, uma varanda de mais de 200 metetars e, o mais importante, estava completamente mobiliada e pronta para morar. Quero essa, disse sem hesitar. Vamos começar a papelada. Os olhos de Mônica brilharam de emoção. Senhora, tem certeza de que não quer ver outras opções? Estou livre. Ficaria feliz em mostrar outras. Não precisa, respondi. Essa é mais que suficiente. Mônica mal conseguia conter a alegria. Senhora, esta será a primeira venda que fechei. É meu amuleto da sorte. Fomos para a área de assinaturas, e enquanto revisava essa minha papelada, um murmúrio baixo começou atrás de mim. Nossa, ela assinou sem pensar 2 vezes. 1,5 milhão. Nem piscou. O dinheiro manda, né? Não se deixe enganar, murmurou alguém. Clara não disse que ela é só uma empregada doméstica? Deve estar ostentando o dinheiro do chefe.
Hoje em dia, até empregadas sabem fazer um espetáculo. Sério? Que tipo de chefe confiaria milhões a uma empregada? Então, a voz de Clara interrompeu os sussurros, impregnada de veneno fofoqueiro. Vocês não fazem ideia. Ela não é uma empregada qualquer. Não. Ela é uma dessas assistentes que moram na casa de velhos ricos. Sabe? Não só limpa o pó e esfrega o chão, se é que me entendem. Nossa, na idade dela, isso é uma vergonha. Que nojo. Tem gente que vende qualquer coisa por dinheiro. Se a família dela soubesse, não ficaria humilhada? Deixei o contrato de lado e me virei para Mônica. Mônica, disse com um sorriso firme, pode me colocar em contato com o Alex de novo? Quero comprar outra propriedade. A sala ficou em completo silêncio. Era como se o ar tivesse congelado. Os olhos de Mônica se arregalaram, a voz trêmula de incredulidade. Senhora, tem certeza? Quer outra? Exato, disse calmamente. Uma para morar, outra como investimento. Então sorri um pouco mais. Embora eu tenha um pequeno favor a pedir ao Alex. Alex voltou rapidamente, com um sorriso ainda mais radiante, quase exalando entusiasmo. Olá novamente, senhora. Por favor, me diga como posso ajudá-la. Confirmei a compra da primeira propriedade, disse. Estou pronta para assinar o contrato e gostaria de adicionar uma segunda unidade também. Fiz uma pausa, com um tom frio. Mas espero que sua equipe lide com o comportamento inadequado de certos funcionários. O sorriso de Alex murchou. Sua mirada percorreu a sala e caiu rapidamente sobre Clara. Clara, você está causando problemas de novo. Peça desculpas ao cliente agora. Clara levantou o queixo, desafiadora, recusando-se a ceder. Por que eu deveria me desculpar? Só falei a verdade. Ela era empregada doméstica, uma dessas que só atendem velhos ricos. Levantei a cabeça lentamente, semicerrando os olhos enquanto encarava. Você diz que meu filho te contou isso? Então, deixa eu te contar uma coisa em troca. Ele também disse uma vez que sua pequena carteira de negócios fechados não veio das suas supostas habilidades, mas das noites que você passava na cama com seus clientes. Verdade, né? O rosto de Clara empalideceu. Seus lábios tremiam. Você está mentindo. Isso é calúnia. Ah, é? Você não me caluniou há poucos minutos? Agora, de repente, sabe o que é calúnia. Virei-me para Alex, que entendeu na hora. Sua expressão ficou sombria. Clara, chega. Segurança, escoltem-na para fora do prédio. A partir de hoje, você está demitida. Clara entrou em pânico, os olhos cheios de lágrimas. Alex, eu não estava mentindo. Ela realmente era empregada doméstica, mas o tom de Alex permaneceu firme. Você violou gravemente as políticas de conduta da empresa. Está demitida com efeito imediato. Levantei a mão para impedir que os seguranças se movessem. Espera, disse calmamente. Ela não vai a lugar nenhum ainda. Ela me difamou publicamente e não vou deixar isso passar despercebido. Naquele instante, peguei meu celular e fiz uma ligação. Alô? Sim, é da polícia. Quero registrar uma queixa por difamação e assédio público. 10 minutos depois, 2 policiais chegaram à sala de exposição. Após ouvirem meu relato e revisarem o incidente, deram a Clara uma advertência formal e deixaram claro: se ela não se desculpasse publicamente, eu tinha todo o direito de prestar queixa. Acuada e tremendo de raiva, Clara finalmente murmurou, entre dentes: desculpe-me. Ela lançou a Mônica e a mim um último olhar de ódio antes de sair furiosa. Os olhos ardendo de inveja, especialmente ao ver Mônica se preparando para fechar a segunda venda. A mesma Mônica que ela havia menosprezado há apenas 1 hora agora era a estrela do dia. No fim, assinei os contratos das 2 propriedades e paguei tudo à vista, sem hesitar. Mônica estava ao meu lado, os olhos brilhando de emoção. Mal conseguia falar. Senhora, não tenho palavras para agradecer. Trabalho aqui há 3 meses sem vender uma única unidade, e hoje 2 de uma vez. Você é realmente meu milagre. Para demonstrar sua gratidão, ela insistiu em cuidar pessoalmente da limpeza completa e dos preparativos para a mudança. Aceitei com prazer. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente leve, como se toda a humilhação, ressentimento e amargura tivessem desaparecido como poeira ao passar pelas portas da minha nova vila. Naquela noite, ao voltar para o hotel, meu celular tocou. Era Lucas. O que diabos você fez para arruinar o emprego da Clara? A família dela está atrás de nós agora, exigindo respostas.
Como você vai consertar isso? Respondi com desdém. Que venham, esse é o seu problema agora. Eu te disse, acabou, não te devo nada. Você causou problemas e agora espera que a gente lide com as consequências? Isso não está certo. Aquilo fez meu sangue ferver. Problemas? Sério? Clara me difamou em público. Ela mesma procurou isso. A polícia estava lá. Acha que eles apareceram só por diversão? Se isso virar um desastre ainda maior, não pense que você vai sair ileso também. Lucas ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, seu tom havia suavizado notavelmente. Tá bom, vamos seguir em frente. Por sinal, lá estava aquele tom hesitante, aquele interesse calculado. Mãe, quem é seu novo chefe? Eles devem ter muito dinheiro e parece que te tratam bem, hein? Ri em silêncio. Lá estava ele de novo, farejando dinheiro como um cão de caça. Não importa quem sejam, não tem nada a ver com você, Lucas. Vou dizer mais uma vez, terminamos para sempre. Com isso, encerrei a ligação e bloqueei os números dele, de Mariana e de toda a família deles. Mas o que eu não esperava era que poucos dias após me mudar para minha nova casa, eu encontraria alguém que não planejava ver novamente. Sônia. Naquela tarde, eu estava numa sala de exposição de pianos de alta qualidade no centro, procurando opções para um piano de cauda. Acabei de me sentar no banco, pronta para testar as teclas, quando as portas principais se abriram e um tumulto de passos ecoou pelo espaço. Sônia entrou, cercada por seu círculo habitual de amigas da alta sociedade, com vozes altas e estridentes, de autoproclamada importância. Que tipo de loja é essa? Zombou Sônia. Deixar qualquer um sentar e tocar um piano. Que falta de profissionalismo. Seu olhar caiu sobre mim, e o sarcasmo praticamente escorria de seu sorriso. Margarida, você lavou as mãos antes de tocar esse instrumento? Não trabalhou na limpeza todos esses anos? Deus sabe que tipo de germes estão nos seus dedos. Quem diria que um piano tão caro poderia ser contaminado tão facilmente? Sua pequena comitiva riu entre dentes e sussurrou entre si, olhando-me com um desprezo mal disfarçado. Então, essa é a sogra de que você falava? Perguntou uma delas, sem nem se dar ao trabalho de baixar a voz. Nossa, ela não pode comprar um, então vem aqui só para fingir. Que vergonha! Outra mulher, com o cabelo preso num coque dramático e óculos de sol enormes no nariz, me olhou com desdém. Nossa! Não há nada mais irritante que alguém tentando fingir elegância com bolsas falsificadas. Os dois vendedores da sala trocaram um olhar sutil, visivelmente desconfortáveis. Um deles se aproximou e me ofereceu um sorriso caloroso e profissional. Por favor, senhora, sinta-se à vontade para continuar testando o piano. Eles estão aqui para isso, sem necessidade de comprar. Assenti educadamente. Depois, voltei para a partitura e me preparei para tocar. Para aliviar a tensão crescente na sala, o outro vendedor se aproximou de Sônia e seu grupo. Senhoras, bem-vindas. Há algum modelo em particular que gostariam de ver? Ficaria feliz em mostrar nossa seleção. Sônia me lançou um olhar frio e respondeu bruscamente. Íamos dar uma olhada, mas agora não tenho tanta certeza. Está claro que esta loja não se importa com seus instrumentos nem com seus clientes. Sorri calmamente para o vendedor e disse com clareza. Preciso de um pouco mais de tempo para testar alguns. Pretendo comprar hoje mesmo. A mulher do coque zombou e se jogou num sofá próximo, cruzando os braços. Claro que sim, vou ficar aqui para ver como você sai dessa. Mal posso esperar para te ver fugir sem comprar nada. Sônia puxou o braço da amiga. Vamos para outro lugar. Só de estar perto de gente assim já me deixa de mau humor. Mas eu sabia que não era verdade. Sônia já tinha ouvido de Clara que eu comprei 2 vilas. Era evidente que ela não tinha certeza se acreditava, mas temia que eu provasse que ela estava errada de novo. Sua amiga, porém, não se deixou convencer tão facilmente. Vou ficar aqui, disse a mulher do coque, com um sorriso debochado. Não vou dormir esta noite se não vir essa mulher cair de cara. As palavras dela pareceram animar o resto do grupo. Todos ficaram, esperando o que achavam que seria um desastre divertido. Escolhi uma das minhas peças favoritas e deixei meus dedos tocarem suavemente as teclas. As notas flutuaram pela sala, suaves e firmes, como a melodia da sonata ao luar, que encheu o ar. A mulher do coque torceu a boca em desdém e bufou. Que é isso? Parece barulho. Quem ensinou ela a tocar?
Acha que pode estar numa loja de pianos com esse desastre? Mas antes que eu pudesse responder, o vendedor ao meu lado começou a aplaudir, com genuína admiração nos olhos. Senhora, isso foi lindo. De verdade, é uma das interpretações mais emocionantes da Sonata ao Luar que ouvi em muito tempo. A mulher do coque revirou os olhos com tanta força que quase caiu. Nossa, por favor! Se ela tivesse tanto talento, não estaria presa na vida sem futuro que leva agora. Seus elogios são óbvios demais, querido. Nesse momento, um grupo de jovens entrou na sala de exposição. Eles não disseram uma palavra, apenas ficaram atrás de mim, ouvindo em silêncio. Quando levantei os dedos do teclado, uma salva de palmas espontânea irrompeu. Nossa, isso foi incrível. Estudo piano há anos e ainda não consigo transmitir essa emoção na Sonata ao Luar. Sério, você capturou aquela atmosfera enevoada e onírica com tanta naturalidade. Você é incrível. Sônia estava por perto, franzindo o senho e semicerrando os olhos com visível confusão. Ela não conseguia processar a situação. Como alguém que ela sempre menosprezou poderia tocar com tanta graça e habilidade? A verdade era que eu devia esse momento de paz, de música, à minha falecida chefe. Ela vinha de uma família prestigiada, a mulher mais elegante e sincera que já conheci. Nunca me menosprezou. Na verdade, me tratava mais como uma irmã mais nova do que como uma empregada. Sempre que tinha tempo livre, me convidava para aprender música, pintura, literatura, e eu nunca desperdicei essas oportunidades. Estudei com dedicação, profundamente grata por sua generosidade e paciência. Ao longo dos anos, isso não apenas mudou meu estilo de vida, mas transformou meu espírito. Continuei tocando, deixando as teclas levarem minha mente, enquanto o rosto da mulher do coque azedava com o crescente fluxo de elogios. Ela baixou a cabeça, visivelmente inquieta. Então, num último esforço, desesperado para salvar as aparências, levantou a cabeça de repente. E daí que sabe tocar uma música? E daí? Se é tão impressionante, compre o piano agora. Já tinha tomado minha decisão. Calmamente, entreguei meu cartão ao vendedor. Obrigada, senhora, disse ele alegremente. Serão 150 mil reais. Digitei minha senha. Transação aprovada. Senhora, poderia me dar seu nome para finalizar a nota fiscal? Perguntou. Claro, disse e escrevi. Margarida Torres. A mulher do coque empalideceu. Virou a cabeça para Sônia, incrédula. Você disse que ela trabalhava para outra pessoa, que as vilas que ela comprou nem eram dela. O rosto de Sônia mudou. Ela se aproximou com uma expressão entre a incredulidade e algo muito mais confuso. Você? Você comprou esse piano? E aquelas 2 vilas também eram suas? Sorri. As faturas e os contratos estão no meu nome. Se não são meus, de quem seriam? O rosto dela se contorceu instantaneamente. Uma tempestade de choque, inveja, suspeita e amargo arrependimento a atravessou. Margarida, você era só uma empregada doméstica. De onde veio todo esse dinheiro? Cada real que gasto foi ganho de forma legal e legítima. Minha voz era cortante e fria. Sônia zombou. Por favor, você deve ter feito algo sujo para conseguir isso. A mulher do coque interveio imediatamente. Talvez seja uma golpista. É assim que as pessoas ganham dinheiro rápido hoje em dia. Mal as palavras saíram de sua boca, outra mulher, que estava calada até então, explodiu de repente. Que golpista! Nem ouse brincar com isso. Ela pegou o celular com as mãos trêmulas. Alô? 190. Preciso da polícia. Tem uma golpista aqui. Antes que alguém pudesse reagir, ela desligou e avançou sobre mim, tentando arrancar minha roupa num ataque de fúria. O pessoal da loja correu para contê-la. Ela gritava, chorava, completamente histérica, e finalmente entendi o motivo de seu surto. Ela havia sido enganada em mais de 200 mil reais 6 meses antes. Nunca recuperou o dinheiro e a dor ainda a consumia tão profundamente que a simples menção de um golpe a destruía. Sua raiva não era contra mim, mas contra uma sombra do seu passado. A polícia chegou rapidamente e, para minha surpresa, eram os mesmos 2 policiais que conheci no dia em que comprei as vilas. Um deles arqueou as sobrancelhas ao me reconhecer, com um leve sorriso no canto da boca.
A senhora de novo? Assenti educadamente, mas antes que pudesse falar, a mulher do coque gritou: "É uma golpista, policial! Prendam-na agora!" O sorriso do policial sumiu. Ele ficou sério. "Senhora, tem alguma prova dessa acusação?" "Prova?" Ela retrucou. "Claro que não. Estou dando uma pista. Vocês deveriam investigá-la. Vamos lá, como uma empregada poderia comprar vilas e pianos de cauda. Isso é normal?" O policial suspirou, abrindo as mãos. "Talvez ela tenha ganhado na loteria. Acontece." Sônia interveio imediatamente, com um tom cortante. "Ela? Ganhar na loteria? Não seja ridículo. Ela nunca teve um dia de sorte na vida. Cresceu sem pais, teve um casamento fracassado, trabalhos ruins. Gente como ela não tem sorte, tem desespero, não tem educação nem carreira. O que mais ela poderia ter feito, além de algum esquema sujo para conseguir esse dinheiro?" A expressão do policial endureceu. "Senhora, sugiro que tome cuidado com suas palavras. Acusações sem provas são consideradas difamação e ataques pessoais. Podemos abrir um caso, se necessário." O rosto de Sônia empalideceu. Ela se calou instantaneamente. Um turbilhão de emoções girava dentro de mim. Frustração, dor, raiva, mas acima de tudo, clareza. A vida não foi fácil. Cresci sozinha. Após o divórcio, me matei para sustentar um filho que nunca valorizou nada do que fiz. E agora, aqueles que antes se beneficiavam dos meus sacrifícios usavam meus piores momentos como munição para me atacar. Se eu tivesse um nêmesis na vida, seriam Sônia, sua filha Mariana e Lucas. Não eram apenas ingratos, eram as verdadeiras maldições da minha história. Mas agora, finalmente, os vi como realmente eram. Peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e, sem dizer uma palavra, virei a tela para Sônia, segurando-a para que ela e todos os outros vissem. "Não quer me ver feliz? Azar o seu. Parece que o céu tinha outros planos. Vê isso? Mais de 8 milhões. Tudo legal, tudo meu. Sem segredos sujos, sem truques, apenas bênçãos que você nunca entenderá. Se isso te deixa doente, espero que estrague seu apetite. Quer me acusar de me deitar com alguém para chegar ao topo? Vá em frente, me processe. Estou esperando." A caneca de água de Sônia escorregou de sua mão e se espatifou no chão com um estrondo metálico. Quase dava para ouvir o som do orgulho dela se despedaçando. 8 milhões? Como diabos você tem tanto dinheiro? Sua voz tremia, o pânico rompendo sua incredulidade. Então, sua expressão se contorceu, como se algo tivesse feito sentido. "Ah, agora entendi. Foi por isso que você cortou laços com seu filho. Ficou rica e o descartou como lixo. Que cruel, Margarida. Você é inacreditável." Virei-me para ela com um tom cortante e firme. "Não distorça a história, Sônia. Eu estava disposta a deixar cada centavo para sua filha e meu filho. Esse era o plano. Mas eles decidiram que eu era um fardo assim que larguei o emprego. Me expulsaram de casa como se eu fosse lixo. Acha que esqueci? Aquela casa onde vocês vivem, cada real que apagou saiu de mim. E você não só me expulsou, mas quis que eu esfregasse chão numa casa de repouso barata só para continuar ganhando dinheiro para sua família. Até sugeriu que eu trabalhasse para um velho rico como empregada interna. Deus sabe que tipo de serviços você tinha em mente. Me diga, Sônia, você ainda tem um pingo de decência? Eu poderia ter dado uma vida de luxo para toda a sua família, mas agora? Nem pensar, vocês estragaram tudo sozinhos." Virei-me para a multidão que crescia ao redor. "Me digam, esse grupo de ingratos não merece tudo o que perdeu?" A energia da multidão mudou. Seus olhos, antes cheios de fofocas, agora transbordavam de julgamento, voltados diretamente para Sônia e suas amigas. O rosto de Sônia ficou vermelho, como o de um golpista pego no flagra. "Você está mentindo. Nunca dissemos que você deveria trabalhar para um velho." "Ah, é?" disse calmamente. "Posso mostrar a gravação para todos. Deixo vocês ouvirem suas palavras exatas." O rosto dela ficou pálido, e por um segundo vi medo de verdade em seus olhos. "Essa gravação deve estar editada. Não vou ouvir essa porcaria." Sua voz falhou enquanto ela se virava e caminhava para a saída. "Margarida, você é cruel até o osso. Um dia você vai ter o que merece." E com isso, ela saiu furiosa, batendo a porta atrás de si. Finalmente exalei. Estava acabado por enquanto, mas eu sabia que não podia achar que estava realmente resolvido.
Com tanto dinheiro em jogo, pessoas como Sônia e Lucas nunca ficam quietas por muito tempo. O que eu não esperava era o quão rápido Lucas voltaria à cena. Na manhã seguinte, o porteiro me entregou um enorme buquê de flores, dizendo que alguém o deixou na portaria para mim. Franzi o senho, arrastei as flores para dentro e as examinei com cuidado. Bem no centro havia um cartão. Desejo um fim de semana feliz. Com carinho, seu filho Lucas. Quase ri, enojada até o fundo da alma. Foi tão descarado que quase achei graça. Sem hesitar, peguei o buquê e joguei direto no lixo da cozinha. Depois, tirei uma foto. Pétalas amassadas, caules tortos e o cartão amassado, tudo num único quadro. E enviei para a portaria. De agora em diante, rejeite qualquer entrega dessa pessoa. E, por favor, envie essa foto para ele. Não queria apenas que o rejeitassem, queria que o humilhassem. De fato, nunca mais recebi outro buquê dele, mas ele não desistiu. Pelo contrário, intensificou seu comportamento. Começou a esperar do lado de fora do condomínio fechado todos os dias. Chovesse ou fizesse sol, fosse dia de semana ou fim de semana, ele estava lá, à espreita, desesperado. Cada vez que eu entrava ou saía, ele fazia outro show lamentável, como um personagem de uma tragédia barata. Um dia, chegou a se ajoelhar na calçada, chorando histericamente. Mãe, por favor, não fique mais brava, volta para casa. Eu errei. Mãe, não importa o que aconteça, ainda sou seu filho. Como você pode ser tão fria comigo? Nem me dei ao trabalho de olhar para ele. Sua teatralidade só me causava arrepios. No fim, cansei tanto daquela situação que contratei um motorista em tempo integral. Todos os dias, eu me sentava no banco de trás com os vidros fechados, passando pelo portão principal, diretamente para a garagem da minha vila, sem contato visual, sem conversa, sem chance de ele me alcançar. Lucas continuou assim por 2 semanas inteiras, mas, quando ficou claro que eu não cederia, ele finalmente desistiu. Pelo menos foi o que pensei. Em vez disso, ele mudou de tática. Ele começou a investigar e, de alguma forma, conseguiu contatar meu ex-marido, Ricardo, que também foi o pai adotivo de Lucas. Foi então que as coisas começaram a tomar um rumo que eu não havia previsto. Lucas não estava mais tentando se reconciliar. Ele queria me controlar, me esmagar, me destruir completamente. Ficou claro que, se não conseguisse o que queria, preferiria me ver arruinada. Uma tarde, meu celular tocou. Era Ricardo. Não falávamos há mais de 20 anos. Eu não fazia ideia de como ele conseguiu meu número. Só queria te avisar, disse ele calmamente. Lucas veio me procurar, chorou e implorou para que eu te convencesse a voltar para casa. Não sei o que aconteceu entre vocês. E, francamente, disse a ele que não é da minha conta. Só lembrei que não sou o pai biológico dele. Até disse que o que acontece entre vocês não me diz respeito. Sou um estranho, mas ele insistiu que eu estava mentindo. Chegou a aparecer no meu escritório e fez um escândalo. Não tive escolha a não ser fazer um teste de paternidade para calá-lo. Mas não contei toda a verdade. Cumpri minha promessa de anos atrás. Não revelei o verdadeiro passado dele. Resumindo, agora ele sabe que não sou o pai dele, mas você ainda é a única mãe dele. Desliguei, me preparando. Sabia que era só uma questão de tempo até Lucas bater à minha porta novamente. Quando ele o fizesse, eu estaria pronta. Contaria tudo, a verdade que tanto quis evitar. Diria para ele procurar a mãe que o abandonou num latão de lixo e parar de tentar destruir minha vida. Mas esse confronto nunca aconteceu. Em vez disso, Lucas tomou um caminho mais sombrio, um que eu não havia previsto. Cerca de 1 semana depois, notei algo estranho. O jeito que as pessoas do bairro me olhavam mudou. Seus olhares se demoravam mais, seus sorrisos ficavam mais fracos, mais forçados. No início, ignorei, até que Mônica me ligou uma tarde. Margarida, só queria te dizer que sei que você é uma boa pessoa. Por favor, não deixe que o que as pessoas estão dizendo te incomode. Fiquei confusa. O que as pessoas estão dizendo? Foi então que descobri o que realmente havia acontecido. Eu tinha me tornado uma sensação na internet, mas não do tipo bom. Lucas começou a fazer lives diárias numa rede social popular. O título do canal dele? Como Minha Mãe Me Abandonou. Cliquei e vi o quadro completo. Ele não me acusou diretamente de ser sua amante ou de algo escandaloso. Ele optou por algo muito mais insidioso. Criou uma história lacrimosa e manipuladora, se apresentando como um filho desolado e abandonado, enquanto me transformava no vilão frio, cruel e ganancioso.
Nas lives, ele dizia coisas como: minha mãe nunca me amou de verdade. Trabalhei duro, estudei muito e ela nem me apoiava minimamente. No ano em que entrei na universidade, ela foi para outra cidade trabalhar como empregada interna para gente rica, me deixando morando sozinho num apartamento alugado. Quando me casei, ela não contribuiu com um centavo. Nem quando minha esposa ficou grávida, ela ofereceu qualquer ajuda. Agora que de repente ficou rica, me deixou completamente de lado, como se eu nunca tivesse existido. Não quero nem dinheiro. Só quero que ela me reconheça como filho, mas ela nem diz meu nome. Agora vive numa mansão, dirige carros de luxo e curte uma vida de elite, enquanto sou julgado e humilhado na rua. A sessão de comentários explodiu. As pessoas se dividiram em dois lados. Alguns tinham pena dele, outros me chamavam de desalmada, e, claro, havia os instigadores. Uma mãe assim não merece esse nome, deveria ter vergonha. Que triste. Daria qualquer coisa para dar a ele o amor que nunca teve. A live dele foi um sucesso. O número de seguidores disparou. Ele até começou a vender produtos e mercadorias no canal, aproveitando a onda de doações por pena dos seus supostos seguidores. Seremos o calor que sua mãe nunca te deu. Você merece algo melhor, garoto doce. Ela não merece felicidade. E então, as coisas pioraram ainda mais. As pessoas começaram a cavar minha vida pessoal, meu nome, minha foto, meu endereço, tudo começou a circular nos comentários e reposts. Eu me tornei oficialmente a cara da vilã das redes sociais, a mãe mais cruel da internet. Naquela noite, meu celular tocou novamente. Era meu advogado. Margarida, podemos tomar medidas legais imediatamente. Podemos pedir a remoção do conteúdo difamatório, exigir um pedido de desculpas público e buscar indenização por danos. Parei por alguns segundos e depois sorri calmamente. Sem pressa, deixe ele atuar um pouco mais. Primeiro, vou resolver isso do meu jeito. Na mesma noite, criei minha própria conta na plataforma de streaming e lancei meu canal ao vivo. Intitulei-o Então, essa é a mãe que abandonou o Lucas. Primeiro entrei na live de Lucas e enviei vários milhares de reais em doações, o que chamou a atenção instantaneamente e agitou o chat ao vivo. Depois, enviei uma mensagem na tela para todos verem. Olá a todos, sou a mãe cruel de que Lucas fala. Ele está há semanas chorando, dizendo que cortei seu apoio financeiro. Venham ao meu canal, vou mostrar a verdade. Esta noite estou sorteando 100 mil reais em prêmios. Juntem-se, é por ordem de chegada. Em questão de segundos, uma avalanche de espectadores entrou na minha live. O tráfego disparou e comecei a distribuir os prêmios prometidos. A sessão de comentários explodiu de animação. Obrigado, mamãe doce. Essa é a verdadeira rainha do conteúdo. Tomando nota, ela é mais carinhosa que minha própria mãe. Aproveitando o impulso viral, iniciei minha live oficialmente. Não perdi tempo adoçando as coisas. Falei direto para a câmera. Primeiro, sim, cortei os laços financeiros com Lucas, mas isso não me faz cruel e certamente não significa que o abandonei. As pessoas merecem a história completa. Não me afastei porque deixei de amá-lo. Me afastei porque a ganância dele se tornou insuportável. Quando recebi a herança da minha falecida chefe, minha intenção era deixar tudo para Lucas e sua esposa. Mas sabe qual foi a resposta deles? Em vez de gratidão, me acusaram de querer me aproveitar e se uniram para me expulsar de casa. Até sugeriram que eu me mudasse para trabalhar como empregada interna de um velho desconhecido, porque para eles meu único valor era continuar trabalhando e trazendo dinheiro para a casa. Para eles, eu não era uma mãe, era uma conta bancária. Enquanto falava, mostrei um escaneamento dos documentos fiduciários da minha antiga chefe, uma declaração autenticada em cartório que comprovava que herdei aproximadamente 8 milhões em ativos. O dinheiro que tenho vem de um fundo fiduciário legítimo, deixado por uma mulher que me tratou como família. Ela não tinha filhos e me nomeou sua única beneficiária. Os comentários explodiram novamente. Perdi 9 milhões? Que tipo de chefe faz isso? Finalmente, o karma recompensa um coração bom. Isso não é frieza, é clareza. Claro, nem todos estavam convencidos. Alguns céticos surgiram. Mesmo assim, você é a mãe dele. Não era para apoiar seu filho? Abandoná-lo após o casamento parece meio cruel. Respondi com calma, sem piscar. Deixe-me perguntar, sustentar um filho significa ser o caixa eletrônico pessoal dele para sempre? Criei Lucas sozinha desde que ele tinha 1 ano. Paguei suas mensalidades escolares, comprei uma casa para ele. E o que recebi em troca?
Suspeitas, rejeição, desrespeito e ser expulsa da minha própria casa. Queriam que eu continuasse trabalhando como uma máquina para bancar o estilo de vida deles enquanto me tratavam como um fardo. Então, joguei a última carta. Uma gravação de áudio de Lucas ao telefone tentando me convencer a ser empregada interna de um velho. A ligação foi captada pelo sistema de segurança da casa do idoso. Era uma prova irrefutável. Os comentários explodiram novamente. Nossa, isso não é só oportunismo, é abuso financeiro. Cortá-lo não é crueldade, é sobrevivência. Assim se parece a culpa transformada em arma. Ele não chora por amor, chora por dinheiro. Parabéns, senhora. Esse filho merecia ser deixado de lado. Sabia que isso era só o começo. Lucas não sentia falta da mãe, sentia falta do dinheiro. E essa guerra mal havia começado. Olhei para a enxurrada de comentários na tela e soltei uma risadinha silenciosa. Depois, me inclinei para a câmera e falei diretamente com o público. A verdade é que nunca houve necessidade de cortar laços com Lucas. Instantaneamente, pontos de interrogação encheram o feed de comentários. Continuei, calmamente. Porque ele nunca foi meu filho biológico. Eu o adotei quando era voluntária num orfanato local. Ele tinha apenas 1 ano. Nasceu com uma cardiopatia congênita grave e foi abandonado pelos pais biológicos num latão de lixo. Mal se agarrava à vida quando o encontrei. Levei-o para casa por pura compaixão. Gastei todo o meu dinheiro para conseguir cuidados médicos para ele. Meu divórcio do meu ex-marido não foi por infidelidade, mas porque ele insistiu em ter um filho biológico e se recusou a continuar criando Lucas. Me deram uma escolha: mandar Lucas de volta ao orfanato ou abandonar meu casamento e criá-lo sozinha. Escolhi Lucas. Abri mão do meu casamento, da chance de ter filhos, só para dar a ele uma oportunidade de viver. Trabalhei em turnos noturnos, servi mesas, limpei casas, qualquer coisa que fosse necessária. Economizei até ele recuperar a saúde. Mandei-o para a universidade. Até comprei uma casa com o dinheiro que tanto me custou a ganhar. E o que recebi em troca? Ele se recusou a me deixar morar nessa mesma casa. Me expulsou como uma estranha. Agora ele está me difamando na internet, dizendo que o abandonei, até espalhando rumores de que me deitei com alguém para ficar rica. Me digam como devo responder a alguém assim. Enquanto falava, enviei uma série de imagens, contas de hospital, recibos médicos, comprovantes de mensalidades escolares, passagens de transporte público, todos os fragmentos de uma vida dedicada a dar, uma vida de sacrifício capturada em papel e tinta. Os comentários explodiram. Nossa, quem faz isso com uma mulher que salvou sua vida? Usou a mãe adotiva como esponja e depois a jogou fora. Vive na casa que ela pagou e ainda a expulsou. Nojento. Deus deu a vida a ele, ela deu todo o resto e ele se virou e a apunhalou pelas costas. A reação foi imediata. Os espectadores voltaram para a live de Lucas e começaram a inundar os comentários dele com indignação. Como podemos apoiar alguém como você? Que vergonha! Fez-se passar por vítima enquanto sugava sua mãe. Você é o cruel, não ela. O rosto de Lucas empalideceu visivelmente na câmera. Por que acreditam nela? Gritou. Ela está mentindo. Se eu não era o filho verdadeiro dela, por que fez tudo isso por mim? Ela está manipulando vocês. Ninguém iria tão longe por um filho que não é seu. De volta à minha live, mais espectadores exigiram provas concretas. Sem hesitar, enviei uma cópia digitalizada do certificado oficial de adoção. Este é o registro emitido pelo governo, verificado, público e autêntico. A sessão de comentários explodiu novamente. Pronto. Fim da discussão. Ela diz a verdade. Isso não é só traição, é falência moral. Usou o amor dela, o dinheiro dela, a vida dela e ainda tentou destruí-la. Denuncie-o. Ele não merece uma plataforma. E justo quando achei que não poderia piorar, Lucas dobrou a aposta. E daí se eu não era o filho verdadeiro dela? Ela não tinha que me salvar. Eu nunca pedi isso. Talvez se ela não tivesse me adotado, uma família de verdade teria me pegado. Ela arruinou minha vida. Nunca deveria ter interferido no meu destino. Essa foi a gota d'água. A internet explodiu. Você está bravo porque ela te salvou? É a coisa mais nojenta que já ouvi. Que o mundo veja a verdadeira face desse monstro. Chega de dar palco para ele. Em menos de um dia, a opinião pública mudou completamente. Lucas passou de vítima abandonada a um parasita ingrato que se alimentava do sangue da mãe adotiva. O canal dele foi suspenso permanentemente pela plataforma.
Naquela mesma noite, meu advogado entrou com uma ação formal por difamação e assédio contra ele, exigindo indenização por danos. Também solicitamos uma ordem judicial para proibi-lo legalmente de fazer mais declarações difamatórias ou me atacar nas redes sociais. O tribunal decidiu a nosso favor. Lucas foi considerado culpado de violar leis de cibersegurança e difamação. Foi ordenado a pagar uma indenização por danos e cobrir todas as despesas legais. Seu acesso a streaming foi revogado. Suas contas nas redes sociais foram banidas permanentemente e eu finalmente estava completamente livre. Não havia mais nenhum rastro de Lucas na minha vida, e nunca mais haveria. 6 meses depois, recuperei a casa que um dia foi minha. Por meio de um processo legal meticuloso, minha equipe de advogados conseguiu reverter a titularidade da propriedade. No dia em que tudo foi finalizado, fiquei na sala, olhando as cortinas familiares enquanto a luz do sol se derramava sobre o piso de madeira. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente leve, como se finalmente tivesse exalado após segurar a respiração por décadas. Alguns dias depois, a filha de Sônia, Mariana, esposa de Lucas, pediu o divórcio. Ela assinou os papéis no escritório do advogado com total serenidade, sem dizer uma palavra a mais. Era evidente que ela o via como ele realmente era, um homem que se queixava de ter sido injustiçado, mas nunca assumia responsabilidade, cheio de ressentimento, mas completamente desprovido de autoconsciência. E, de repente, Lucas desapareceu completamente da minha vida. Não perguntei para onde ele foi e não tinha interesse em olhar para trás. Os anos passaram. Um dia, enquanto conversava com uma velha amiga num café, ela comentou casualmente: ouvi dizer que Lucas foi para o Canadá. Está sempre online, ostentando como a vida lá é fácil e livre. Por curiosidade, procurei o nome dele na internet. O que encontrei foi perturbador. As imagens o mostravam desleixado e curvado ao lado de uma lixeira numa esquina, mordiscando um pedaço de pão mofado com um olhar perdido. Às vezes ele exibia um sorriso frenético, outras explodia em soluços incontroláveis que sacudiam seu corpo. Ele tinha perdido a cabeça. O mesmo homem que uma vez ficou diante de uma câmera me pintando como vilã, buscando simpatia, vendendo tristeza por atenção, tornou-se exatamente o que merecia, um fantasma à margem da vida real. Mas eu não sentia mais satisfação, nem raiva. Ele havia se tornado apenas a soma de suas próprias escolhas. Nenhum seguidor pôde salvá-lo, nenhuma mentira pôde sustentar sua história. Ele perdeu a compaixão que roubou, desperdiçou a integridade que nunca valorizou. E no fim, a vida fez o que sempre faz, o alcançou. Quanto a mim, finalmente encerrei uma batalha que me esgotou por mais de 30 anos. As 2 vilas que comprei por impulso durante aquele capítulo sombrio, vendi durante o boom imobiliário e obtive um bom lucro. O que antes simbolizava raiva e desafio se tornou a base do meu próximo capítulo. Finalmente me mudei para uma tranquila cidadezinha à beira de um lago, no extremo oeste da cidade. Não era o bairro mais caro, mas tinha tudo o que sempre quis. A luz do sol inundava as janelas. Meu jardim florescia com glicínias e rosas. A cozinha sempre cheirava ao meu café torrado favorito. Meu cavalete ficava sob as árvores, esperando por tardes tranquilas de pintura. O ar era limpo, o mundo silencioso e a vida pacífica. Ninguém mais me chamava de mãe só para exigir algo. Ninguém me acusava de ser fria. Ninguém dizia que eu não fiz o suficiente. Pela primeira vez, podia ouvir minha própria respiração na música sob a luz do sol. Pela primeira vez, finalmente pertencia a mim mesma. Às vezes, as pessoas ainda me perguntam: você se arrepende de ter adotado Lucas? Eu costumava pensar muito nessa pergunta, mas agora, quando a ouço, apenas sorrio suavemente e balanço a cabeça. Não digo que não me arrependo. Só lamento não ter entendido antes que a bondade nunca deve ser praticada à custa da autodestruição. Aprender a me proteger foi a lição mais importante que aprendi na segunda metade da minha vida. Nunca fui uma pessoa perfeita, nunca uma santa, mas me tornei algo muito melhor, uma mulher que finalmente viveu para si mesma. E no final, não era tarde demais. Se você gostou desta história, demonstre seu apoio, curtindo este vídeo e inscrevendo-se no canal para receber mais histórias como esta. Vamos nos encontrar na seção de comentários. Até a próxima história!